você que está com a ON TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente fala sobre saúde no nosso Momento Saúde, que é um oferecimento do Hospital Luiz Castelo Branco, hospital que é referência em cirurgia da catarata no Piauí, também no estado do Maranhão. Nossa conversa hoje é com o médico neurologista, Dr. Raimundo Feitosa, que já está com a gente. Dr. Raimundo, muito bem-vindo à nossa ON TV. Muito obrigado, agradeço o convite, é sempre bom a gente falar sobre saúde, né? O que é que de fato faz um neurologista? A neurologia ela é a área da medicina que vai estudar e tratar as doenças relacionadas ao sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso central, cérebro, a medula, quanto o periférico, né? Os nervos periféricos, as polineuropatias, por exemplo. Dentro dessas doenças nós temos as dores de cabeça, né? Enxaqueca, cefaleia do tipo tensão, que são as mais frequentes, doença de Alzheimer, AVC, crises convulsivas, tremores, doença de Parkinson, polineuropatia. Então, tem várias doenças que acometem o sistema nervoso que são tratadas pelo neurologista. Tem algumas delas, doutor Raimundo, que são bem comuns e que são grandes dores da sociedade. Por exemplo, enxaqueca. Hoje, assim, a gente observa uma... Não sei se é só uma observação da gente, enquanto leigo de fora, ou se você, no hospital, também percebe isso. Um aumento da demanda. Pessoas com dores de cabeça, e aí muita gente tem dúvida. O que é uma dor de cabeça? O que é, de fato, uma enxaqueca? Como é que a gente diferencia uma simples dor de cabeça para enxaqueca? Na verdade, assim, E se há esse aumento de demanda, de fato, que a gente tem observado? na verdade, assim, a dor de cabeça já é uma doença que acomete a humanidade desde que o ser humano existe. Já há vários relatos históricos que a dor de cabeça já acomete a humanidade aí de longa data. Hoje, na verdade, assim, o acesso à saúde está melhor, né? Os métodos diagnósticos também melhoraram. Então, acaba que nós temos mais estudos, então nós temos um conhecimento melhor, né, da prevalência, da ocorrência da enxaqueca. Mas a ocorrência não variou tanto, né? Atualmente, a enxaqueca, especificamente, ela acomete cerca de 15% da população. E em todas as populações do mundo, é mais ou menos essa média, né? Existe uma diferença realmente entre enxaqueca e dor de cabeça, tá? Dor de cabeça é qualquer dor, né, no segmento cefálico, qualquer dor na cabeça. A enxaqueca, na verdade, é um dos tipos de dor de cabeça. Nós temos mais de 200 tipos catalogados, né? A enxaqueca é um desses tipos, né? Não é a mais frequente, mas com certeza é a que causa mais impacto. Hoje, por exemplo, a enxaqueca é a principal causa de incapacidade na nossa faixa etária, dos 20 aos 50 anos. A doença que mais provoca falta ao trabalho, falta à escola, incapacidades temporárias, nessa faixa etária dos 20 aos 50 anos, que é a faixa de maior produtividade, né? É a enxaqueca. Então, ela tem um impacto muito grande, impacto social, econômico, pessoal. Quais são os principais sintomas, doutor Raimundo, da enxaqueca? Então, o principal sintoma, né, que é o que leva o paciente geralmente a procurar o neurologista, é a dor de cabeça. Mas a enxaqueca hoje ela já é vista como uma doença bem mais complexa, não é apenas uma dor. Ela é uma dor que vem com outros sintomas. Então, normalmente, o que a gente vê mais na enxaqueca? É uma dor de cabeça que, se não tratada, ela vai de moderada a intensa. Muitas vezes ela é de um lado só da cabeça, mas pode acometer os dois. E ela costuma vir com um fenômeno chamado fotofobia, é uma aversão à luz, né? O paciente com enxaqueca ele não gosta da claridade. A fonofobia, então aquela dor também que piora quando o paciente está exposto a um barulho. Pode vir com náuseas, vômitos, é uma dor que pode piorar com esforço, pode vir com tontura, então pode ter vários sintomas, né? A aversão à luz e ao barulho e a náusea, né, associada à dor são os principais sintomas, são os mais frequentes. E a frequência dessa enxaqueca? Porque tem gente que tem crises de vez ou outra, outras passam semanas em crise. Quando é que o paciente deve se preocupar com relação à frequência? Boa pergunta essa daí. A frequência ela é muito variável. Tem paciente que tem enxaqueca uma vez por ano. Tem paciente que vive com enxaqueca, ele tem dor de cabeça todos os dias. A Sociedade Brasileira de Cefaleia, né, que é um órgão dedicado exclusivamente ao estudo das dores de cabeça, ela estipula, né, que a campanha 3 é demais. Então, é uma campanha que todo ano é feita com o mote 3 é demais, ou seja, mais de 3 dores de cabeça por mês, há mais de 3 meses,
é motivo, né, para você se preocupar e procurar um neurologista. Tá? E por que esse número 3? As pessoas que têm mais de 3 dores por mês, mais de 3 dores por mês, elas têm um risco maior de cronificar, de piorar, de aumentar a frequência das dores. Então, quando existe uma frequência maior do que 3 vezes por mês, né, maior do que 3 dias, é indicado que procure um neurologista para ter um diagnóstico correto, né? Primeira coisa é ter um diagnóstico correto. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca, né? Mas sendo enxaqueca, começar um tratamento. Eu queria que você reforçasse a importância dessa visita ao neurologista, porque tem a questão da medicação. A pessoa vai numa farmácia, compra um medicamento, vai utilizando aquele medicamento, num primeiro momento ele vai surtindo algum efeito. Qual é a importância de, já nesses primeiros sintomas, buscar o médico? Bom, a principal complicação da enxaqueca é a cronificação. Então, normalmente o paciente começa com uma dor por mês, uma dor a cada 6 meses, e ele toma alguma medicação, analgésico, e geralmente melhora. O problema é porque quando você trata da forma errada, só com analgésicos, só com anti-inflamatórios, a tendência é que essa dor cronifique. Ela vai cronificando, e uma dor que vinha uma vez por mês, ela passa a vir semanal, 2, 3, 4 por semana, até se tornar diária. E a principal causa de cronificação é o uso errôneo de analgésicos. É você tratar da forma errada. Então, quando você trata da forma errada, toma apenas analgésico, dipirona, toma um paracetamol, por exemplo, de forma contínua, a tendência vai ser você complicar essa enxaqueca. Então, quando você já tem um diagnóstico precoce, começa a tratar adequadamente, a chance de você cronificar diminui. Sem falar que quando você começa a tratar da forma errada e você passa a tratar da forma certa, às vezes você tem dificuldade para ter resultado. Um paciente que é virgem de tratamentos, ele vai responder melhor a um tratamento correto. Aquele que já começou a tratar com uma medicação, com outra, trocou, fez a medicação da forma errada, parou, voltou a tomar, esse paciente, quando ele leva a doença a sério e vai tratar da forma correta, ele já vai demorar mais tempo para ter resultados. Então, quanto antes você obtiver o diagnóstico e tratar da forma correta, melhor é a chance de você ter sucesso nesse tratamento. Qual é a relação, doutor Raimundo, da alimentação, de alguns tipos de alimento com a enxaqueca? Porque tem muita gente que diz assim, eu comi melancia e imediatamente veio a dor de cabeça. Existe alguma comprovação científica nesse relacionamento de alimentos com a enxaqueca? Existem algumas evidências. A primeira evidência não é nenhum tipo de alimento, mas é o jejum. É você ficar sem se alimentar por um período longo. Então, o paciente que tem enxaqueca, a recomendação, alimentar-se a cada 3 horas. Não precisa comer muito, não precisa ser uma refeição copiosa, não, mas pelo menos quebrar aquele período de 3 horas. E aí existem aqueles alimentos, né, que muitos falam, melancia, chocolate, maracujá. Bom, isso varia de pessoa para pessoa. 20, 25% das pessoas que têm enxaqueca têm algum gatilho alimentar, mas não são todos. A questão do chocolate, por exemplo, né, que é um dos mais questionados. O chocolate, por exemplo, nem sempre ele é um gatilho para dor. Às vezes, a vontade de comer chocolate já é um sintoma de uma enxaqueca que está vindo. Eu costumo comparar com o período menstrual. Então, por exemplo, a mulher que antes dela menstruar, um dia antes, 2 dias antes, geralmente ela tem uma vontade de comer doce. Dá uma vontade de comer doce. O doce mais comum, mais fácil, nós temos é o chocolate. Ela come chocolate, né, come muito chocolate, come muito doce, 2, 3 dias depois ela vai menstruar. Ela menstruou porque comeu chocolate? Não. A vontade de comer o chocolate já fazia parte do sintoma pré-menstrual. A enxaqueca ela tem um comportamento semelhante também. Antes da dor mesmo de ser deflagrada, alguns pacientes têm os sintomas que a gente chama de premonitórios. Então, antes da dor começar, o paciente ele pode ter vontade de comer chocolate, comer doces, sonolência, bocejo. Então, essa vontade de comer um chocolate, um doce, às vezes já é um sintoma de uma enxaqueca que está vindo. Agora, claro, toda vez que a pessoa come chocolate e ela tem dor de cabeça, ela deve suspeitar que pode ser um gatilho, mas nem sempre. Hábitos diários, uma atividade física, uma noite de sono bem dormida, contribuem para você evitar uma enxaqueca ou outros problemas neurológicos? Com certeza, com certeza. O tratamento hoje, na verdade, ele não é apenas medicamentoso. A gente fala muito de medicação, tem muita droga nova no mercado que está chegando,
Mas o tratamento ele tem um componente medicamentoso, né, um remédio para poder controlar as dores, mas existe uma parte não medicamentosa. Atividade física regular, um sono regular e de qualidade, uma boa alimentação, você manter hábitos saudáveis. Isso reduz a frequência de crises de enxaqueca, isso melhora a resposta do remédio, reduz o número de crises, a intensidade, a resposta analgésica. Então, faz parte do tratamento. Não é um adicional, uma coisinha para melhorar, não. Quando você vai tratar enxaqueca, você tem que colocar uma medicação, mas tem que incluir no tratamento todas essas medidas. Elas têm um altíssimo impacto. Falando agora um pouco de Alzheimer, doutor Raimundo, a gente tem percebido também um crescimento nessa demanda. Aí eu queria, na mesma pergunta da enxaqueca, é uma observação nossa, enquanto leigo de fora, ou é perceptível também nos atendimentos que você realiza, e se isso tem alguma justificativa? Se a tecnologia, por exemplo, tem alguma relação com isso? O Alzheimer ele é uma doença que tem uma forte relação com a idade. Isso aí, todo mundo consegue perceber isso. Quanto mais idosa a pessoa, maior a chance dela ter um quadro demencial, um Alzheimer. A população hoje está envelhecendo. Então, as doenças típicas da senilidade, né, do idoso, elas vão aumentar. O que nós notamos, na verdade, é que nos países em desenvolvimento, os países mais pobres, há um aumento. E alguns países mais desenvolvidos e que têm uma alimentação melhor, ela, na verdade, está diminuindo. Na Europa, com dieta do Mediterrâneo, alguns países asiáticos, eles têm uma taxa de quadro demencial menor, porque eles têm uma melhor alimentação e melhores hábitos. Nos países em desenvolvimento, nós incluímos o Brasil, realmente você tem um aumento, né, dessa prevalência, que reflete, na verdade, que o Alzheimer é uma doença do indivíduo, mas também da sociedade. Então, você vê que uma sociedade mais desenvolvida, com bons hábitos, com boa alimentação, ela tem uma menor incidência de Alzheimer. A população que tem uma alimentação pior, um acesso mais limitado à atividade física, atividades intelectuais, ela vai ter uma prevalência de Alzheimer maior. Então, uma população que tem um nível educacional baixo, ela está mais sujeita a esse tipo de doença, né? Então, nos países em desenvolvimento, realmente a gente tem um aumento. Nos países que estão desenvolvidos, você tem uma estabilidade ou redução. No fundo, o que é o Alzheimer? A gente relaciona muito o Alzheimer ao esquecimento. O que é, de fato, o Alzheimer? O esquecimento, na verdade, é um dos pontos do Alzheimer, né? Para você ter um diagnóstico de um quadro demencial, seja ele Alzheimer ou outra demência, você tem que ter realmente algum déficit cognitivo, memória ou de execução de alguma tarefa, de fazer cálculos, mas você tem que ter um impacto também na vida diária. Então, não é um puro esquecimento. O esquecimento por si só não é um Alzheimer. Por si só não é uma doença, não constitui uma demência, uma doença de Alzheimer. Então, claro, ela pode trazer até algum impacto para o indivíduo, constrangimento, mas ela não é uma condição que vai determinar que é uma doença de Alzheimer. Pode ter várias causas de esquecimento. Transtornos psiquiátricos, alterações da tireoide, deficiência de vitamina, alteração de sódio. Vários fatores podem causar esquecimento. Às vezes até do próprio indivíduo. Algumas pessoas têm uma memória estupenda, outras pessoas têm uma memória um pouco menor. É característica do indivíduo. Agora, quando você tem uma alteração de memória e uma alteração em outros campos cognitivos, né, para executar alguma tarefa, ou de linguagem, por exemplo, com impacto na vida do indivíduo, aí sim, você já tende a ter um diagnóstico de um quadro demencial. Tem como evitar, doutor Raimundo? Tem como evitar. Na verdade, é uma grande preocupação dos pacientes. O paciente chega com a queixa de esquecimento, porque o meu pai, a minha mãe e meu avô tiveram Alzheimer. Na verdade, 50% dos casos aí ou mais são preveníveis, né? A tendência genética, na verdade, a gente tem que pensar em um quadro genético familiar quando você tem diagnósticos precoces. O indivíduo teve um Alzheimer aí, um quadro demencial, aos 50 e poucos anos. Aí é um quadro mais precoce, pode ter uma tendência familiar genética maior. Mas muitos casos são preveníveis. Se tiver uma boa alimentação, evitar, sobretudo, açúcares, por exemplo, você ter uma alimentação balanceada, uma boa frequência de atividades físicas e uma atividade intelectual intensa. Isso aí previne
previne ou atrasa, pelo menos, o surgimento da doença. Essa atividade intelectual, você fala a leitura de um livro, a participação em um grupo de igreja que é mais simples para a nossa população, seria isso? Também, além da atividade intelectual, socialização. Né? Então, o paciente também tem que socializar. A atividade intelectual, o ideal é você estudar. Não é só leitura, não é só palavra cruzada, não. É você colocar a cabeça para funcionar, é você aprender algo novo. É você realmente forçar a sua mente, o seu cérebro, a fazer conexões. E em que momento o paciente deve se preocupar? Um esquecimento aqui, outro ali. Qual é o momento que você poderia dizer para o nosso telespectador? Só a partir desse ponto já deve começar a se preocupar com relação ao Alzheimer. Então, primeiro é a questão da idade. O paciente com 40 anos não é provável que ele tenha uma doença de Alzheimer. Ele pode ter um esquecimento, mas a gente não pensa no Alzheimer como uma primeira hipótese diagnóstica. Agora, pacientes que têm uma idade mais avançada, após os 65 anos, já é um fator, já tem que acender ali a lanterninha, a luzinha, para poder pensar em um quadro demencial. Quando você tem prejuízo, sobretudo quando você tem prejuízo nas suas atividades. Uma coisa é você ter um esquecimento de você saiu aqui, esqueceu a câmera ligada, ou esqueceu de ligar para um fornecedor seu. Isso aí às vezes acontece por uma sobrecarga de trabalho, mas quando você começa a ter algo recorrente e que tem impacto nas suas atividades, aí você tem que realmente se preocupar. Muitas vezes o paciente que tem um quadro demencial, uma doença de Alzheimer, muitas vezes ele é até levado pelo familiar. Né? Até costuma dizer que quando o paciente vai com queixa de esquecimento sozinho ao consultório, isso aí geralmente é algo que nos preocupa menos. Quando ele vai acompanhado, que alguém se queixando, aí a gente já fica mais preocupado. Mas a chave principal é essa, quando você tem principalmente ali danos, né, um impacto nas suas atividades cotidianas. Doutor Raimundo, qual é a relação da neurologia, da atuação do neuro com doenças mentais? Alguma conexão? Sim, então, total conexão. Primeiro que as doenças mentais, na verdade, são a psiquiatria que é a especialidade de referência. Mas a psiquiatria, na verdade, ela é filha da neurologia. O maior nome da psiquiatria que nós temos é o Freud. Né? E, na verdade, é neurologista. Né? Então, a psiquiatria, na verdade, ela veio da neurologia, mas, na verdade, assim, ela tem uma dimensão imensa. Né? Mas são doenças que são áreas irmãs. Né? Então, são áreas irmãs e que tem tudo a ver. Muitas doenças neurológicas têm impacto mental e vice-versa. Então, por exemplo, pacientes que têm epilepsia têm um risco maior de ter depressão. Pacientes que têm esquizofrenia têm um maior risco, por exemplo, de ter epilepsia, de ter dores de cabeça. Né? Então, no fim das contas, o cérebro é um só. Né? O que acontece é que a neurologia tomou algumas doenças para si, a psiquiatria tomou outras, mas são especialidades irmãs e são conectados. Para finalizar, doutor Raimundo, hoje a gente vive, todos nós, uma vida muito corrida. Né? Seja um médico, como o senhor, que atende e viaja muito, seja um estudante que tem muitos afazeres. Qual é o impacto dessa vida corrida, desse nosso apego ao celular, às telas, no sistema neurológico? Bom, essa vida corrida com certeza vai trazer impacto. Né? A gente algumas vezes tem que ter aquela hora de você desligar, de descansar, repousar. O nosso cérebro ele tem uma capacidade ali de resolver problemas, mas a gente não pode extrapolar isso. Você consegue fazer 10 atividades, mas se propõe a fazer 12, 15, ou você vai fazer só algumas e deixar algumas outras não feitas, ou vai fazer tudo mal feito. Né? Então, a gente tem que ter assim, tem que ter organização no que vai fazer, se planejar direitinho, tem que ter um momento de descanso. Tá? O descanso, ele também faz, ele ajuda na saúde mental. Não é só você, para você evitar ter um quadro demencial, tem que ter uma atividade intelectual intensa, tem que ter atividade intelectual, mas tem que ter descanso e lazer. É igual ao nosso organismo. Você vai para a academia, quando você vai para a academia, o seu personal ele não vai malhar todo dia membros superiores. Um dia ele malha membros superiores, no outro dia ele dá um descanso para os membros superiores e vai para os membros inferiores. Então esse descanso ele é importante para o músculo crescer. A mesma coisa com o nosso sistema nervoso. Você tem que exercitar, tem que ter realmente uma atividade intelectual intensa, mas você tem que ter um momento de descanso. Para você ter ideia, tudo que a gente aprende,
fixado durante o sono. O que a gente está conversando aqui hoje, o que você vai lembrar amanhã, você vai fixar quando você dorme. Você tem uma memóriazinha ali curta, que é a memóriazinha RAM, que é curta, mas para você fixar é quando você dorme, quando você descansa. Que aí é quando o cérebro faz aquela faxina, vê o que interessa, o que não interessa, o que dá para ser apagado, o que dá para você, o que você vai ter que guardar ali no HD, digamos assim, né? Então é fundamental esse descanso. Esse descanso é a hora que o cérebro vai organizar as sinapses, as conexões, ver o que realmente interessa, né? E né, total relação com a saúde, isso aí. Então tem que ter esse descanso. Para finalizarmos, de fato, quem é o Dr. Raimundo Feitosa? De onde é que vem? Bom, eu costumo dizer, eu tive o privilégio de nascer cearense. Sou da cidade do Crato, no Ceará, mas eu acabei vindo aqui para o Piauí. E foi uma das melhores decisões que eu fiz, né? Vim para cá em 2001, né? Vim fazer o curso de medicina na Universidade Federal do Piauí. Morei até o ano de 2008, 2009. Fui para São Paulo, fiz minha residência médica em neurologia na Universidade Estadual Paulista. E voltei aqui para o Piauí, né? Casei com uma piauiense, acabei ficando por aqui, né? E tive, né, a grande honra de voltar para a universidade, que é uma grande paixão minha, né? Entrei na UFP como aluno, voltei agora também como professor e atuo na área da neurologia e na docência, que são minhas duas grandes paixões. E em Campo Maior está lá no Hospital Luiz Castelo Branco. No Hospital Luiz Castelo Branco, do Dr. Luiz, uma grande parceria. Pessoa que me acolheu muito bem. E estamos aí para trazer saúde aí para Campo Maior. Seja sempre bem-vindo à nossa terra. Muito obrigado. Dr. Raimundo, muito obrigado pela presença. Você acompanha o nosso episódio completo no nosso canal no YouTube, OnTV Piauí, e os cortes a gente sobe sempre lá nas nossas redes sociais. Tem Instagram, tem também TikTok, OnTV Piauí. Compartilhe, siga, comente e espalhe para gerar o nosso conteúdo. Grande abraço, até a próxima.